pessoal, aqui quem fala é Stephanie Braga e você está no canal Ideias para o Ministério Infantil. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E hoje eu trouxe para você algumas ideias, algumas sugestões para memorização do versículo. Nós sabemos que é muito importante que todos tenham a palavra escrita no seu coração, como diz lá em Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então é muito importante que a palavra de Deus esteja dentro do coração das crianças. E para isso eu trouxe aqui algumas ideias e uma delas já é essa que você está vendo aqui, ó. Eu trouxe essa coroa porque nós utilizamos essa forma de memorização aqui quando nós falamos com as crianças sobre o rei Josias. E como nós iríamos falar com as crianças sobre rei, nós utilizamos para memorização uma coroa que faz conexão ali com o versículo que iríamos memorizar. Então a primeira ideia é que você pegue alguma coisa que remeta à aula, ao ensinamento que você está propondo ali ao princípio e você faça isso como forma de memorização. Nesse caso, como nós estávamos falando sobre o rei Josias e como iríamos abordar que as crianças são príncipes e princesas do Senhor, nós fizemos uma coroa com sugestões aqui de memorização. Como que funciona essa coroa? É uma coroa feita de papel, a gente colocou uma linha para amarrar e aqui, ó, a gente vai tirando as formas de memorização. Ó, vou me aproximar para vocês verem melhor, tá? Ó, primeira forma de memorização é uma pose maluca. Então a criança tem que fazer uma pose diferente para fazer a memorização, para guardar o versículo no coração. E aqui são várias formas. Então fez a primeira pose, né? Fez a primeira forma. A gente puxa, ó. E aí tem aqui a dança diferente, que é uma outra forma de memorização. E aí você vai puxando aqui. Olha outra forma. Alongando. Outra forma. Sussurrando. Tá vendo que bacana? A gente utilizou uma aula, um assunto que a gente ia abordar com as crianças e a gente trouxe isso também para a memorização, para que a criança pudesse entender o versículo mais ainda, ó. Sussurrando, vou tirar aqui para vocês verem. Sentado, agora já tá quase acabando a memorização. Depois do sentado, só tem mais uma forma de memorização, porque daí as crianças vão se acalmando. Então, ó, sentadinho. E a última forma que é, olhos fechados, pra gente ver se elas realmente vão se lembrar do versículo. Então, olhos fechadinhos e vamos falar o nosso versículo. Então, essa é uma forma de você aí abordar com as crianças a memorização, de trabalhar com elas a memorização. Usar um adereço específico e colocar nesse adereço formas diferentes de memorização. Isso vai ajudar as crianças a reforçar aquilo que você está ensinando. Vamos então para a segunda ideia? A segunda ideia é uma ideia que eu já falei muito aqui no canal, que é sobre o dado da memorização. Esse dado aqui nós colocamos dentro dele uma bolinha para fazer barulho, ó. Por quê? Quando nós usamos esse dado aqui, nós estávamos numa fase onde as crianças menores ainda estavam junto com as crianças maiores. Então a gente tinha ali, em média, as crianças de 3 a 8 anos no mesmo ambiente. Então nós precisávamos pensar em recursos que desse para trabalhar também as crianças pequenas, né, com as crianças maiores. Então a gente fez esse dado com barulhinho, porque atrai a atenção das crianças menores. Como funciona? É só você jogar o dado e aí nas faces do dado você tem ali formas diferentes de memorização. Aqui tem bem baixinho, ó, língua para fora, dançando, polichinelo, bem alto, pose maluca, tá vendo? Então, umas formas muito legais das crianças fazerem a memorização, delas falarem o versículo várias vezes, porque a repetição ajuda a criança a memorizar. Então, elas vão falar o versículo várias vezes de formas diferentes e vão guardar o versículo no coração, tá certo? Vamos então para a próxima ideia? A próxima ideia é uma construção aí de versículo. Nesse caso aqui, nós estávamos abordando com as crianças que Deus criou meninos e meninas. Então, na hora da memorização, elas precisariam montar esse versículo. Como que elas iriam montar? Esse versículo, ele ia ser montado como um quebra-cabeça. Vou pegar 3 aqui só para vocês verem
como que vai funcionar. Então a gente espalhou lá na sala e as crianças elas foram montando, ó. Tá vendo? Que quando eu fosse tirar essas letrinhas aqui, ó, que formam um versículo, eu montaria uma menina. E aqui nesse versículo, a gente montou 2 meninos e 2 meninas. E aí depois a gente fez a leitura com eles aqui do versículo. E aí a gente tirou a parte de cima, ó. Vendo? Ele a gente tira. E aí a gente montou as meninas para falar para as crianças que Deus criou meninos e meninas. Essa também é uma forma muito bacana para você trabalhar aí com as crianças. Fazer um quebra-cabeça diferente com o versículo, né? Utilizando as imagens, os textos a seu favor, para que você possa abordar com as crianças. Então, por mais que você esteja fazendo abordando outro assunto, nesse caso estávamos falando sobre Deus criou meninos e meninas, mas você pode utilizar essa mesma ideia para abordar outro assunto, outro princípio bíblico que você queira. Só você montar o quebra-cabeça, ó, tá vendo? É uma folha quadro impressa, a gente só recortou e colocou as letras, né? Aqui as frasezinhas em cima para a criança montar o versículo. Uma outra ideia para você ir trabalhar tanto as crianças pequenas quanto as crianças maiores é você trazer o versículo assim de forma visual mesmo, sem nenhum adereço. Aí é claro que, nesse caso aqui, você, professor, precisa ter o versículo no seu coração, na sua mente, para que você possa ensinar as crianças. Nesse caso aqui, esse versículo é assim, ó. Vocês foram comprados por alto preço, ó, Jesus. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. É que esse corpinho, ele mexe, tá? É uma forma diferente de você apresentar o versículo para a criança, de você fazer a memorização com ela ali, porque ela vai estar fazendo conexão com as frases do versículo, né, que formam o versículo, com as imagens que você está apresentando. Esse daqui eu fiz no EVA, mas eu trouxe também uma outra sugestão impressa de um versículo, de Salmo 119, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá vendo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse daqui é um material que foi impresso e aí você percebe que esse recurso é muito bacana porque abrange tanto as crianças menores quanto as crianças maiores. E aí o que você precisa, professora, é ter esse versículo já memorizado, o versículo, a referência bíblica, o versículo e a referência bíblica, para que ao apresentar esse versículo você não esqueça. Você precisa ter domínio aí desse versículo, tá bom? Uma ideia, caso você seja um professor iniciante, esteja começando agora, esteja se sentindo inseguro para fazer isso, é que você pode escrever atrás. Então, lâmpada para os meus pés, pode escrever lâmpada para os meus pés, e aí você escreve atrás, assim você vai ter ali uma colinha pra te dar um suporte ali, para que você não fique tão nervoso ali na hora de apresentar o versículo, tá certo? E para finalizar, eu trouxe aqui mais uma ideia, a última ideia, é uma ideia muito bacana que você pode abordar aí com as crianças, é você utilizar um material ou algo referente ao versículo para você apresentar o versículo. Nesse caso aqui, nós trabalhamos com as crianças a história de José, os sonhos de José. Então, nós trouxemos aqui para memorização uma caminha que remete a sonhos e a gente já pôde conversar com as crianças sobre sonhos e tantas outras coisas. E aí, quando a gente abre aqui o cobertorzinho, nós temos o nosso versículo. E eles disseram, lá vem o sonhador, tá vendo? Então, é uma forma muito bacana, porque você utilizou um adereço que remete à história e você apresentou de uma forma muito significativa o versículo para as crianças. E, obviamente, esse versículo ele faz muita conexão com esse recurso. Então, as crianças têm maior chance ali, maior probabilidade delas guardarem, de lembrarem desse versículo. Essas foram as dicas de memorização, espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou das ideias propostas aqui nesse vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas e faz um favor para mim, comenta aqui abaixo qual dessas ideias você mais gostou. Ou se você tem uma ideia aí bacana para memorização, comenta aqui também que você vai estar ajudando outras pessoas. Um grande beijo, a paz do Senhor, tchau, tchau!